Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar falando um pouco da seleção brasileira, já que teve dois jogadores do Flamengo, o Léo Ortiz e o Wesley. Além disso, agora ganhou uma pressão maior por causa do Felipe Luiz podendo ir para a seleção brasileira. Então vamos analisar essa questão. Bastidores, pressão sobre Dorival atinge maior nível. A CBF debate momento de troca e Ancelotti volta à pauta. Participação de possíveis sucessores no Mundial de Clube pode manter atual técnico na seleção. Até a data FIFA de julho, Felipe Luiz do Flamengo também ganha força na entidade. Então vamos lá. Primeiras entidades, CPF é uma bagunça que só. Quando isso saiu, teve um prazo longo de 8 meses. Esperava Ancelotti, não veio. Tentar o Fernando Diniz, não deu certo. Veio com o Dorival, não tá dando certo. Qualquer Felipe Luiz. Primeiro, Felipe Luiz tem que pensar a respeito do início do trabalho que ele está fazendo. Ele conseguiu construir um time unido e em 6 meses ganhou 3 títulos e já teve uma derrota. Eu não abriria mão disso por um sonho de seleção brasileira. Ele tem que entender que ele é novo ainda, está vivendo um processo vitorioso, e tentar pegar a seleção por causa de uma Copa do Mundo. Eu creio que pode queimar até o filme dele como treinador, tudo que ele vem construindo desde que assumiu a base do Flamengo. Por mim, eu não trocaria, acho que ele tem a vida longa no Flamengo e pode ter muito sucesso no Flamengo. E quando acabar essa relação, que um dia sempre acaba entre treinador e time, ele vem assumir a seleção. Mas hoje eu não abriria mão dessa mistura de amor tá aqui bancado com o treinador, dos atletas com o treinador. Isso aí, acho que o Felipe Luiz se você não abrir mão disso. É o momento dele, tem que entender que tá vivendo um projeto no Flamengo, um projeto que para mim torço que seja duradouro de anos, de 10, 20 anos dentro do Flamengo. Eu gosto muito disso. Teve um treinador do Manchester United que viveu uma vida longa dentro do clube. Espero que o Felipe Luiz consiga também viver essa vida longa dentro do clube. Sobre os jogadores do Flamengo, que a seleção estava bagunçada. O Wesley estreando praticamente, que ele entrou no segundo tempo do jogo contra a Colômbia, estreou ontem com a Argentina. Marcação, pressão, time não bem treinado para sair tocando a bola, errou muitos passes, ficou nervoso no domínio da bola, ainda mais jogando no estado, quando o time na Argentina, jogando a pressão do time argentino, ainda mais a pressão da torcida argentina, deixou ele muito nervoso, errou demais. Léo Ortiz também errou um pouquinho a saída de bola, que no Flamengo tem um estilo de trabalho e na seleção não tem, sair tocando a bola. Errou um pouco, mas para mim os dois fizeram uma atuação regular para aquilo que de sua organização tática da seleção brasileira, fizeram um jogo regular. O que pode salvar a seleção brasileira? Acho que um time tem que ter cara de time, e a seleção não tem cara de time. Tem jogadores muito bons de bola, mas não estão nas posições certas, colocados em posição certa. Você vê muita gente para cabeça, muito espaço, o time não marca pressão, não marca defensivamente, então abre muito espaço, e na pressão do time argentino não conseguiu fiar a bola de um lado para o outro e dar continuidade a jogada. Então o Brasil literalmente caiu de 4. Vamos mais uma notícia também do portal GE sobre estatística. Flamengo é melhor contra adversário da Série A em 2025. Compare seu time com os demais. O Rubro-Negro foi quem mais venceu os jogos da Série A nesta temporada. Então o Flamengo, sim, que eu falo, é um time sim, é o melhor time do Brasil.
Se eles quiserem jogar bola, eles vão conseguir ganhar esse brasileiro fácil. É focar nos objetivos, jogar com muita vontade, ganhar os jogos. É o que o Muricy falou, e para mim é verdade. Acho que o Fluminense tem que ter essa consciência. 1-0 ganha o jogo, fez um gol, tá jogando fora de casa, a pressão do outro time tá maior, fecha a casinha e garante os 3 pontos. O brasileiro é somado de 3 pontos, então o Flamengo tem que garantir esses 3 pontos cada partida. Mais uma notícia do Flamengo: o pegador de pênaltis Lucas Furtado se espia no ícone da posição. Isso que eu ia falar sobre escolher, é um goleiro da base também promissor. Já tem Matheus Cunha, tem um outro goleiro também que agora fugiu o nome, também é muito bom. E agora vem com esse Lucas Furtado, perdão, um terceiro goleiro. Então acho que a geração de goleiros do Flamengo está sendo muito boa. Parabéns à base do Flamengo e o preparador de goleiro que está preparando grandes goleiros dentro do Flamengo. Foi mais uma do Portal GE. Hoje vou usar o Portal GE, tem muita notícia e muita coisa para ser analisada. Preocupar na Libertadores com corte de alerta ao Flamengo, que já usou De La Cruz na altitude em 2024. O Gás sente os efeitos de jogar na altitude e o primeiro monitora para jogo contra a LDU em Quito. Então, primeira coisa, o De La Cruz é um grande jogador. Se ele não sente bem na altitude, poupa ele. Com certeza o Flamengo tem outros jogadores de alto nível que pode suprir o lugar dele em jogos na altitude. Então é só um jogo só contra o LDU, então o Flamengo pode poupar ele e colocar outro jogador no lugar dele. Então é algo que para mim não preocupa nada. Mais uma notícia do Flamengo: o Flamengo anuncia português Nuno Campos como novo técnico do Sub-20. O treinador inicia trabalho com a base nessa terça, que é Espírito Santo para assumir o Sub-20B. Então, espero que esse Nuno Campos venha e traga esses jogadores um profissionalismo para fazer essa transição entre a base e o profissional. Eu creio que até hoje não há trabalho de transição. Os jogadores precisam aprimorar fundamento. Pegar o Wesley ontem, fazendo facão errado, ele quer entrar por dentro, tem que passar pelas costas do atacante. Então são algumas coisinhas assim que precisam melhorar no fundamento. Coisas poucas de tocar bola rápido, não tentar drible pelo meio, aproximar para tabelar. São coisas assim que precisa ensinar na base. Noção tática de contra-atacar, ensinar a marcar pressão, ensinar a marcar na parte defensiva, colocar esse empenho mesmo empenho para atacar, tem que ter o mesmo empenho para defender e roubar a bola, que você vê no garoto da base não tem essa visão de jogo ainda. Mais uma notícia do GE: médico apresenta o novo aparelho do Flamengo usado para avaliar Gerson e Arrascaeta. Ultrassom instalado na semana passada no Eninho descartou lesão do brasileiro e confirmou do uruguaio. Então, o Flamengo sempre inovando nas suas tecnologias. Depois do VCT, ele viu uma referência mundial em tratamentos. Cada vez mais o Flamengo vem buscando aparelhos ligados no mundo médico para trazer resultados melhores do Flamengo. Então, assim, o que eu queria falar sobre isso, eu também vou falar sobre as lesões, mas como o Flamengo está buscando cada vez ser melhor em todos os aspectos. E isso também tem que ser repassado para o time feminino, que eu creio que precisa também da mesma equipagem, mesmo centro de treinamento. Sem lesão, Gerson do Flamengo tem chance de entrar em campo na estreia do brasileiro. Meio-campista é reavaliado antes da partida contra o Inter no sábado, e Arrascaeta é o único desfalque confirmado no Flamengo. Então é o que eu tenho falado, continuo falando. Questão do Gerson, não jogaria contra o Inter, descansa. Ele, Wesley, Prata,
De La Cruz. Jogadores que for para a seleção, serviu a sua seleção, volta, descansa, foco na Libertadores. Eu acho que os 3 primeiros vitórias na Libertadores já garantem a classificação do Flamengo. E os 3 últimos jogos, o Flamengo poderia poupar na Libertadores e focar no Brasileiro. Então essa é a minha visão. Em relação a Arrascaeta, o que eu digo é a vez de Matheus Gonçalves. Ontem eu vi a seleção brasileira, não tem um camisa 10, e o camisa 10 pode ser o Matheus Gonçalves. Falta ele assumir esse papel de ser camisa 10, e porque Arrascaeta entrou aos 30, então é um jogador que vai se machucar muito durante a temporada. Como o Bruno Henrique, já é mais velho, também tem suas lesões. Então são jogadores que vão rodar no elenco. Então é a vez de Matheus Gonçalves, está na hora de assumir. Se ele está no Flamengo para ser o camisa 10, está na hora de ser. Ele tem todo o talento, toda magia do futebol está nele. É questão de ele assumir esse papel de camisa 10 do Flamengo. Vamos mais um portal GE. Premiação do Mundial de Clube 2025 fez com que cada clube vai receber. O campeão pode faturar até 313 milhões em cota de participação por continente. Confia as diversões por fase. Então, é muito dinheiro. O Flamengo pode sanar suas atividades de ser campeão, mas há fases. Eu acho que a primeira fase o Flamengo passa. Também muito desse clima que tiver no Flamengo. Eu acho que está um clima muito bom. Felipe Luiz e os jogadores, inteligência tática ele tem. A questão agora é se o clube responder dentro de campo o que ele se pede. Eu acho que o Flamengo pode sim conquistar esse Mundial. Eu acho que não tem esse medo de o Flamengo cair para time grande. Eu acho que para fazer de igual a igual, o time está entrosadinho. A questão é tática mesmo. O treinador tem que ter visão assim, primordial. Mexer na peça, sentiu que o cara não tá bem no jogo, tirar aquela peça, colocar outra peça e colocar outro jogador, jogador no lugar e consertar o time. Então vai depender muito do Felipe Luiz, da visão dele tática, de leitura de jogo, porque nesse Mundial acho que vai ter muito disso. Não ficar com medo de gerar estrela, sentir que o cara não tá bem no jogo, tira, põe outro e tentar resolver o jogo. Então, assim, elenco o Flamengo tem, você vê aí praticamente 10 jogadores são seleções, contando com alguns machucados, como Fina, Pedro, que pode sim servir a seleção. Então, o Flamengo parte de frente de qualquer time do mundo. Flamengo. Condição física de Arrascaeta preocupa o Flamengo, que avalia buscar opções no mercado. Camisa 10 sofre primeira lesão em 2025, vai desfalcar o time no início do Brasileiro e Libertadores. Cara, a lesão aconteceu porque ele veio com uma sequência de jogos muito pesados, aí foi para a seleção, jogos pesados na seleção também, jogo pesado, o músculo sente e ele se lesiona. A lesão dele é normal. Agora que eu tô falando, o Matheus Gonçalves vem para suprir esse reserva imediato do Arrascaeta. Se ele não aguentar a pressão, no meio do ano ele vai atrás, contrata um camisa 10, aí tem que gastar dinheiro, gastar forte, trazer um camisa 10 de respeito. Paquetá é um nome que foi citado, já Claudinho, que o Flamengo olhava, foi pro Palmeiras, então o Flamengo vai ter que buscar um substituto para Arrascaeta. E pelo que eu vi para a seleção brasileira, vai ser difícil achar um camisa 10, nem a seleção encontrou esse camisa 10 ainda. Vamos para mais uma. Flamengo estipula vender mais jogadores do que comprar em 2025. Essa é na avaliação do clube atleta que pode render mais dinheiro aos Cruyff. Não pode ficar viciado em vender atleta por vender sem para manter, sim, você tem que vender para manter o caixa, ok. Mas se você vende para lucrar, isso eu creio que não. Acho que a torcida do Flamengo é grande demais. Se o clube está passando com uma dificuldade, apelar para a torcida, que com certeza a torcida responde e o Flamengo consegue arrecadar
tinha. Tem questão de ser sincero com o torcedor. Ó, eu tô com a dívida tal, preciso da ajuda de vocês, que vocês compram camisa, que vocês enchem o estádio, que você faz isso. Com certeza a torcida vai ser mais sócio torcedor. É questão de ser franco com a torcida. E é isso aí. Essa é a análise para comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.